Olá, vamos dar início então ao podcast, o Pode Jucar, onde a gente vai estar conversando, vamos ter vários momentos, vários convidados, a cada semana um tema diferente, para a gente fazer o nosso bate-papo. E hoje eu estou aqui com um grupo de mulheres maravilhosas, que é as Mulheres de Verdade. Mas primeiro deixa eu me apresentar, eu sou a Sargento Luciana Jucar, né? Sou mãe, sou cristã, tenho 2 filhos, sou policial militar. Amo a minha profissão, amo o que eu faço, amo ser mãe. E tô aqui nesse desafio, né? Que Deus está me dando aí, nessa nova trilha aí que eu vou passar na minha vida. E vou passar a palavra aqui para as mulheres de verdade, para que elas possam se apresentar também, aí, falar o nome, né? Eu tenho 2 filhos, tá, gente? Um de 18 anos, outro de 12. Já estão todos grandes. Como a gente vai ter o tema hoje também, ser mãe, então aproveitar e pedir para que cada uma se apresente, aí as mulheres de verdade, fala o nome, né, um pouquinho de vocês e outros filhos que tem. Eu sou a Suzana, subtenente da Polícia Militar, por enquanto. Daqui 2 meses eu vou, em nome de Jesus, sair tenente RR, vou me aposentar com 25 anos de polícia. Eu vou chegar e falar, eu venci. Sou mãe de 2 meninas. Uma de 22 e uma de 18. Vamos falar. Agora é minha vez, né? Não deixa eu falar muito, porque senão não vou dar tempo pra vocês. Bom, eu me chamo Sofia Laura. Eu tenho... Precisa falar a idade? Fica à vontade. Eu tenho 40 anos. Sou casada. Já há 23 anos. Tenho 3 filhos, um cursando Direito, a Ana trabalhando em cartório e a Rafa ainda está estudando, ainda pode ficar em casa, né? Meu esposo trabalha no ramo de segurança eletrônica e estou aqui para somar com esse projeto, né? Juntamente com a Luciana, que por sinal é minha cunhada. E abraçando essa causa e vendo quanto isso vai servir de algo valioso para nós, né, no nosso meio, na nossa sociedade. Eu sou católica, então queremos assim juntar aquilo que cada uma tem de si, né, de melhor, que possa uma enriquecer na outra no conteúdo da vida, né? E seguir em frente com esse projeto aí que a gente sabe que vai alavancar, vai evoluir. É isso. Meu nome é Rosângela Jucá também, né? Sou irmã dessa policial maravilhosa. E eu estou fazendo parte desse projeto já sonhado, né? E eu fico muito feliz por estar participando, porque eu já sou uma líder nata, né? Adoro estar no meio daquilo que faz transformação. Meu nome, Jucá, é um nome que eu aprecio muito, fico muito feliz. Sou enfermeira, tenho 2 filhos, um casal, meu filho também está terminando Direito, minha filha faz enfermagem. Estou com 48 anos e muito feliz. E estou aqui para somar também, né? E vamos trazer muita novidade e parceria, né? E eu sei que esse projeto é sonhado no coração de Deus. Amém. Então, para dar continuidade, né? Parabéns a essas mulheres maravilhosas aqui, a subtenente Suzana, parabéns, que daqui a pouco já é segundo tenente, né? Pela promoção, que é sempre bom, né? A gente comemorar assim uma promoção. Mas vamos falar um pouquinho então do projeto Mulheres de Verdade. Coloca aí na tela pra gente, né? Que é um projeto que, como a Rosângela disse, né? Que foi sonhado, foi inspirado por Deus, né? Esse projeto para trazer as mulheres de verdade, né? Que nós vamos fazer vários momentos. É um encontro onde vai reunir muitas mulheres, onde a gente vai discutir muitos temas. O podcast aqui ele vai ser bem amplo, né? Não vai ser só para o projeto. Mas hoje nós vamos começar com ele porque é o que nos uniu, né? O que nos uniu aí nesse grupo. E o slogan do projeto é esse: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos.
está em Provérbios capítulo 14, versículo 1. E aqui nós queremos ser essa mulher sábia, para que a gente possa buscar novamente os valores, os valores, os princípios, o resgate da família tradicional, que é o que nós acreditamos. Então, nós vamos falar bem brevemente, porque num outro momento vai ter a inauguração do projeto, onde a gente vai convidar muitas mulheres, né? Nós já estamos montando um grupo com muitas mulheres, onde a gente vai estar discutindo vários temas, né? Como trabalhar a violência doméstica, como trabalhar com a família, com os filhos, a parte de educação. O projeto ele é bem amplo mesmo. Mas o nosso maior objetivo é esse, né? Reunir as mulheres com princípios cristãos em defesa da família tradicional, o resgate da ética, da moral e dos bons costumes. Alguém quiser acrescentar alguma coisa aí, pode falar, tá bom? Isso, porque os princípios, né, ele não deve deixar mais, ele está sendo escondido, né? Os valores estão sendo invertidos. E nós que temos essa raiz dentro de nós, temos que ter esses grupos, né? Porque para fortalecer, na verdade, o futuro, né? Assim foi feito os antepassados. E nós estamos aqui fazendo melhor ainda, né? E como esse grupo Mulheres de Verdade vai trabalhar muitos temas, né? Voltado para a família, voltado para a mulher. Então hoje o nosso tema é ser mãe. Já que estamos aí na iminência do Dia das Mães, né? No próximo domingo, vai cair dia 14, já é Dia das Mães. Então, como primeiro tema aí a falar, a gente está conversando hoje dentro desse projeto Mulheres de Verdade, que são temas onde a gente também vai levar, né, para o grupo lá fora, que aqui a gente está formando essa associação, e a gente vai trabalhar isso muito, né, em outros ambientes também. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema ser mãe. Aí eu vou colocar uma primeira pergunta para que a gente possa estar refletindo. O que é ser mãe para você? O que é ser mãe para você? Vamos lá, meninas. Karina, fala aí pra gente. O que é ser mãe para você? Ser mãe? Bom, ser mãe para mim é um dom de Deus, né? Para mim é um dom de Deus porque Ele é o Deus da vida, né? E é Ele que concede a graça de sermos mães, seja biologicamente, né, seja espiritualmente, né? Que tem mães também que elas também não são biológicas, mas elas são mães espirituais. Quando a gente assume, né, essa responsabilidade, esta missão que é ser mãe, né, não tem como mais você ser a mesma pessoa, né? Então, por isso que acontece a transformação, né? Então, com a chegada dos filhos, né? No meu caso, são 3, né? Um no céu, mais 3. É algo novo, né? Porque os 3 são diferentes, né? Então, assim, há essa transformação no sentido dos 3 serem diferentes, né? Cada uma transformação nova. Porque o temperamento é diferente, né? A natureza de cada um é de um jeito. Então, essa transformação acontece conosco porque a gente vai aprendendo a lidar, né? Cada um com o jeito, né, deles serem. São todos nós. Isso. Parte de nós, mas tão diferente. Isso. Cada um com sua particularidade. Sim. E a questão, assim, da maternidade também, eu vejo que essa transformação é uma oportunidade para mim, que sou mãe, né, amadurecer, né? É uma oportunidade de amadurecer, de eu ser uma pessoa melhor. Porque quando eu sou mãe, né, eu renuncio muitas coisas, né? Sim. Eu não consigo fazer mais as coisas que eu fazia antes, né? Então, por amor aos meus filhos, né, eu renuncio muitas coisas. Né, muitos convites, coisas boas até, né? Mas por amor a eles eu renuncio. Renuncia pelos filhos, né? Pelos filhos, né? Então eu vejo que é um caminho, a maternidade ela é um caminho de amadurecimento,
né? Uma oportunidade de eu me amadurecer. Então eu vejo assim, hoje, né, eu amadureci um pouquinho, né? Porque até a eternidade eu preciso ainda caminhar bastante. Mas eu vejo que pra mim é isso. Eu digo que o amor de mãe, assim, a gente experimenta vários amores, né? Sim. Mas o amor de mãe não É único. é o único, Sim. é incondicional. Né? Sim. Aquele amor incondicional que não tem nada igual, É. não tem nada para se comparar ao amor Sim. de mãe. Né? E não tem palavras para preencher tudo aquilo, né? Porque quando você pega um bebezinho, né, tão pequenininho, indefeso ali no seu colo, e daqui um pouquinho tempo ele já tá quase da sua altura, né? É maior, né? Ou às vezes E até como maior, passa para quem tem rápido, maior, né? né? No meu caso, o Augusto, ele vai fazer 11 anos amanhã, né? Então ele tá quase da minha altura, né, com 11 anos. Aí eu tenho outro de 7 e eu tenho a caçula de 3 anos, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim que, né, nossa, ontem eu estava com eles no meu colo, estava amamentando, hoje são independentes, já anda sozinho, já corre, já, né? Então, assim, olhar para eles assim, para mim é uma grande graça, porque eu vejo que não é pela minha força que eu consegui chegar até onde eu cheguei. Né? Igual, por exemplo, o Augusto vai fazer 11 anos, eu olho para ele e falo assim, nossa, eu consegui, né? Graças a Deus, olha, né, como ele tá, né? Bonito, saudável, olha como que ele é inteligente. Então, assim, a gente vê que tem coisas que vai além da nossa força, né? Vai além da nossa capacidade, né? Então, é por isso que eu vejo que é um dom que vem de Deus, né? Eu ouvi você dizer, né? A mãe espiritual. Porque a gente tem também a questão da adoção. Sim, E esse amor de mãe, mesmo na adoção, é o mesmo. sim, Né? Sim. Porque, assim, a gente vê os jovens hoje muito reclamar, né? Que eu estava vendo uma pesquisa que fala que as pessoas, os jovens estão com essa carência, né? A carência da mãe, às vezes até do pai também. Mas essa carência é justamente por isso, porque não é só, como dizem por aí, só parir, né? Só ter a criança. Uhum. Mas é aquele amor de mãe, de você estar presente, de você abraçar, de você dar atenção. Porque hoje a gente não está mais tendo tempo para isso. Uhum. Né? Muitas pessoas já não querem mais ter filho porque não tem tempo. Não Porque Sim. não tem tempo, porque Trabalha demais, ou terceiriza a educação dos Isso, filhos. trabalha demais, aí arruma uma faculdade para fazer, arruma mais um trabalho, Sim. vai deixando a maternidade para depois Uhum. e acaba não tendo. Ou quando tem, como você disse, né, Sofia, terceiriza para outro. Sim. Deixa na escola, deixa na creche, com uma babá. E a gente perde aquele momento mais gostoso, Sim. né, da Você maternidade. perde de ser mãe. Perde de ser mãe, de Perde estar de ali ser mãe. com a criança. Exatamente. De bater Vendo- cabeça, né? De bater cabeça com os filhos, né? Você Verdade. sabe, Karina falando, e eu aqui refletindo, né? Porque para mim a realidade de mãe foi muito presente na minha vida. Graças a Deus eu tive um suporte de mãe na minha educação, né? Pela minha avó que me passou valores, né? Que foi um exemplo vivo, né? Que eu pude ver como ela era como mãe, e aquilo foi algo natural que foi fluindo em mim. E hoje eu vejo com a minha maternidade, com os meus filhos, o quanto eu coloco isso em prática naquilo que eu vi. Não foi algo que a minha avó falou, é assim que faz, mas foi algo que eu vi, né? Eu vi ela como ela era mãe, né? Como ela era com as pessoas, como ela acolhia os filhos, os netos, a minha mãe também, que foi mãe solo, né? Hoje fala mãe solo, não, quando eu era pequena não falava, era mãe solteira mesmo. Mas graças a Deus, Deus me deu a graça de poder ter essa referência. Porque quando eu comecei a crescer e ter discernimento da vida, eu falei, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu preciso buscar. É isso que eu preciso desejar. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim de forma que, quando eu for ser mãe, eu preciso de alguma forma colocar em prática. Embora, como Karina disse, cada filho é diferente um do outro. Mas hoje eu partilho muito com os meus filhos isso. Nossa, quando eu era criança, era assim que a minha avó fazia em determinado momento. Para essa situação, era assim que minha avó reagia, era assim que ela levava. Então, eu consegui
trazer isso para minha vida, trazer isso para minha realidade para com os meus filhos. E graças a Deus, é o que eu mais peço a Deus, que Deus me dê a sensibilidade de perceber, né, quando algo pode fugir do seu controle, porque isso acontece, isso vai acontecer, a gente não consegue ser super mãe o tempo todo, mas que você tenha sabedoria, discernimento para agir, né, naquela situação de conflito, né, situação na adolescência, né, que é uma fase difícil, né? Então, lá em casa, eu uso muito o diálogo com os meus filhos. A gente tem muito diálogo, a gente senta, conversa, a gente expõe o que a gente vê de errado, de negativo um do outro, e a gente consegue fazer com que a gente melhore nesse sentido. Porque acontece, às vezes, de você ver alguém sentar e expor situações ruins que acontecem no dia a dia e a pessoa levar aquilo como uma forma negativa, ficar bravo ou brigar. Não, absolve isso e leva isso para que você evolua, para que você lá na frente seja diferente. E lá em casa são idades diferentes. O Marcos e a Ana já estão adultos, né? A Rafaela está com 12 anos. Então há uma diferença muito grande. Então você tem que ter um jogo de cintura bom, porque eles já estão adultos, eles já viveram, já estão na vida deles, e a Rafaela ainda está aqui, ela não pode acompanhá-los. Ela ainda está ali embaixo, né? E ela quer estar junto. E ela quer estar junto. No embalo. Então a gente precisa ter muito esse olhar de sensibilidade, de amor, de renúncia, como a Karina falou, né? Que a gente renuncia a muita coisa por eles, né? A gente procura viver de uma forma onde você vai fazer com que o seu filho entre ali na forma como você quer viver. Não tem como ser diferente, porque daqui para frente é assim. Sim. Né? E é importante frisar, né? Porque a gente fala assim da renúncia pelos filhos. Mas essa renúncia não é uma coisa ruim. Não. Né? Que às vezes pode ser mal interpretado, mal entendido por outras pessoas. É um crescimento. É uma renúncia. E vai ter uma recompensa enorme lá na frente. Muito enorme Sim. lá na frente. Sim. Como você disse, a gente evolui, a gente cresce junto com eles também. A gente aprende muito com eles também. E esse amor, como a gente disse antes, né? Não tem... Inexplicável. E lá em casa, né, a gente faz muita coisa junto, né? A gente é muito grudado. E eu tenho até que me policiar, porque a esposa, ela tem que prevalecer. A esposa não pode ficar em segundo plano. A esposa tem que ser o primeiro plano. Porque você sendo uma boa esposa do seu marido, em primeiro lugar, isso vai refletir na vida dos seus filhos. Sim. Então, isso pode acontecer em algumas vezes de você colocar o filho em primeiro, não. Vai refletir. Os dois têm que caminhar junto. A união, o diálogo ali entre você e seu esposo vai refletir e isso flui. Sim. A gente passa muito tempo junto. Embora nós temos uma semana puxada, meu filho faz faculdade, só chega à noite. Trabalha também. A Ana também trabalha o dia todo, só chega à noite. Então é nos finais de semana que a gente tem tempo de fazer nossos programas, de estar junto. E as pessoas falam muito, nossa, vocês estão sempre juntos. E uma vez eu escutei assim, de uma forma assim, meio que negativa, vocês estão sempre juntos. Eu falei, graças a Deus. Ruim, né? Graças a Deus. Sim. Eu ainda... Né? Eles ainda não têm a vida deles, porque na hora que eles tiverem a vida deles, né? É uma fase, né? É uma fase. Sim. Daqui a Eles pouco cada um passa tão constrói rápido, sua família né? também, né? Aí vem os netos. Essa subtenente aí me fala, posso fazer uma pergunta pra ela? Tô esperando ela Tá falar muito também. tímida, Já tá já ia chamar ela pra roda de conversa. Tem uma diferença de ser filho de policial? Tem alguma diferença? Eu sou filha do policial. Então, fala pra nós um pouquinho, assim. Ela é uma mãe policial. É uma mãe filha de policial. Então a gente quer saber um pouquinho. Tem que ser ou não tem que ser? É mais puxado? Ou isso Bem, como eu tenho influencia? só meninas, mais difícil Legal. ser mais puxado, né? Eu tenho duas também, Rosiane de 22 e Rafael de 13. Olha, quase igual. Então já viu a guerra que é lá em casa. Lá em casa já é mais a guerra, viu, gente? Que é... Coitado do meu marido.
eu ainda tenho mais como se fosse nossa filhada, que mora com a gente, porque veio fazer faculdade pra cá. A mãe dela era babá da Rosiane. Então, até os 5 anos, até a quinta série, estudaram junto, vestiam igual, faziam tudo igual. Elas voltaram para Cáceres e quando foi a faculdade, tô precisando, vem. Então, assim, Olha a mãe espiritual. mais Não, uma mãe lá em espiritual, a gente casa, acabou de mais uma falar. benção lá em casa, que meu marido fala que só ele de homem, nós somos 4 mulheres. Meu Deus. Nossa, Ele pegou 2 cachorros machos, os cachorros morreram. Aguenta, né? lá em casa somos 3, já é uma coisa assim, uma Só que benção. assim, falar de idade, cara, é uma guerra por causa da mais velha, de 22, a pequena quer botar que ela preferia. A pequena tem quantos anos? 13. Sem falar que também eu sou preferida, né? Diferença bem grande. Eu falei, você não é preferida. Hoje você precisa mais de mim, que você é menor. Mas não é a gente. Sim, a gente sim. só é preferida quando é menor. Quando a menor precisa mais da gente. Eu aprendi. Quando precisa mais da gente. Outra né? coisa que eu aprendi, Naquele momento. gente. Eu também, é assim que lá em casa, assim. Minha avó teve só mulheres, minha mãe teve só mulheres. Eu sou a filha da minha mãe que teve só mulheres. Que gênio, correria, essas coisas todas, trabalhar, vender. Tudo isso eu herdei da minha mãe, graças a Deus. Só que eu aprendi uma coisa, que é a mesma ciumeira de irmão, era a mesma coisa lá. Porque se eu ligava pra minha mãe, ela me atendia. As outras ligavam, eu não conseguia falar com minha mãe. Tem que ligar pra mim, fala pra mamãe atender. Infelizmente, minha mãe faleceu, né? Pausa. É um sentimento, isso aí é uma dor que não passa, né? Só aprende a viver com ela. Né? Só que se minha mãe era, assim, meu exemplo. De tudo que ela passou. Não precisa, gente. Não, pega uma água com gás aí pra ela. Eu não como água com gás, não gosto. Você quer um chá? Não precisa, Você quer um gente. Suco, mas não precisa, gente. Faço questão de servir um suco pra você. Mas pra gente ver, né, quanto é esse amor, né? De mãe. Olha aí, né? A gente acabou de ver, né? Sim. Quando fala mãe, soa até mais suave na boca, né? E a hora que a Você gente vê, para né? um pouquinho pra refletir algumas coisas assim, dá até um nozinho assim na Sim. garganta. Hoje É, eu e como tenho hoje orgulho das minhas filhas, como minha mãe teve de mim. Graças a Deus, gente. Minha mãe conseguiu ver minha transformação. Antes dela morrer, né? Graças a Deus. Ai, que legal. Aí a gente vê a emoção da Suzana, né? Serve pra gente refletir Sim. quem ainda tem sua mãe presente sim. aqui, É né? verdade. A gente tá Valoriza, né? próximo, Sim. valorizar. Fala pra todo A mundo, gente tá gente. visitando a pessoa. Aproveite sua mãe. Fala que ama. Que graças a Deus, eu sou... Vai um guardanapo pra ela limpar. Tô triste, Galar assim, aqui mas pra eu tô ela. muito Aqui, ó, bem, atrás do notebook. bem resolvida com o meu coração, com minha mãe. Porque tudo que eu podia fazer pra ela, Amém, fazer que bom. vida. Receita toda. Mas Tudo é verdade. que eu podia fazer pra ela, fazer vida, gente. Então, assim, igual assim, eu falo para minhas irmãs. Acho que elas sofreram mais que eu, não sei. Não sei se eu devia ter sofrido mais, não sei, entendeu? Só que eu sinto, a paz que eu sinto é que eu fiz tudo pra ela em vida. Minha mãe Isso ia é comigo, legal. duas até canto, porque eu era minha mãe direto, Sim, entendeu? Então, assim... Mas é o que a gente fala, assim, a perca, a dor da perca não acaba, mas a gente tem esse conforto, né, que Deus nos dá, por eu ter aproveitado a pessoa enquanto estava aqui, eu ter visitado, eu ter falado que te amo. E é que quando você fala, eu sinto isso, né, que você tem essa paz. E aí eu trago isso como aprendizado, que a gente tem que aprender isso, né? Quando nos momentos da dor, mas a gente conseguir trazer essa paz pro coração. Que tudo que eu pude fazer, né, pela minha mãe, pela pessoa que eu amo, eu fiz. Eu estava Eu presente. fiz. Graças a Eu Deus, eu disse fiz. que amo, eu fiz o que eu pude. E tô passando isso com minhas Então filhas. a gente consegue, não que a dor acaba, mas a gente consegue passar pela dor de uma forma mais confortável. Fala para minhas filhas direto, vai lá ver seus avós. É, Fala tem que ama. ver. Exatamente. Vai, visita seu avô, vai atrás. Ele é valioso, né? Isso, Você deixar de isso. ser, né? A sua mãe deixou uma referência para você, né? Você deixou isso bem claro agora. Sim. Então, Minha mãe, esse ela é o sempre maior Isso eu legado. aprendi Esse com é a o minha maior mãe. legado. Isso eu aprendi com a minha mãe. Isso eu aprendi. Mas é. Né? A gente conversa e fala, Suzana, como que você consegue vender tanto, né? Eu aprendi com a minha mãe. Igual que a minha mãe Então, deixou pra é mim. uma referência, né?
Então, E é uma coisa que eu desejo também. Eu quero que os meus filhos lembrem assim de mim. Né? Isso eu aprendi com a minha mãe. Né? A gente quer ser exemplo para os nossos eu filhos. estou ensinando minha filha também. A minha mais velha está no mesmo caminho. Graças a Deus. Estou tentando, né? Vamos, Rosane, vamos. Não que a gente é perfeita, mas a gente tem que buscar. O dar pai, esse bom né? exemplo. assim, O pai e a mãe têm que sobretudo ter, que- ser Temos que referência. ser referência Sim. para os nossos Precisa filhos. ser. É isso. Hoje eu sou referência, graças a Deus, minhas filhas. Só que assim, como você estava falando, pra gente que é militar, o tempo é difícil, É gente. bem complicado. Difícil, graças a Deus. Ó, tem 25 anos de polícia. Eu tive minha filha com 24 anos, entrei na polícia com 21, tive minha filha com 24. Então, assim, toda a minha vida na polícia foi com a minha filha. Graças a Deus teve meu ex-sogro que me deu suporte pra caramba, que ele cuidava da minha filha, era meu babá, era meu ex-sogro, gente. Olha que Ele era legal. babá, minha babá. Então, assim, terminei faculdade, a correria, faculdade. Nós, como militar, não tem que escolher onde vai trabalhar, pra cá, vai pra lá, escala, bora, bora, bora. E sempre tive minhas vendas também, mais uma. Então, assim, eu sempre trabalhei, sempre busquei, sempre fui. Top. Graças Isso a aí. Quer falar um pouquinho, Rose? Eu Porque quero, assim, eu você- quero, claro. Olha, gente, ser mãe pra mim é saber desistir, sabe? Porque muitas vezes a gente fala, eu nunca vou desistir. Tem coisas na vida que nós vamos ter que desistir e vamos que deixar ir. Quando a mãe ela não consegue deixar ir, ela não consegue enxergar a maturidade do filho, ela não consegue colocar o seu filho no seu quadrado. É uma mãe que protege muito, a criança sofre muito. E a gente, quando aprende que os nossos filhos, Deus ama mais eles do que nós amamos, nós aprendemos a confiar. Esses valores que a Luciana está falando, né, desse projeto que nasceu também no coração de Deus, e eu creio que é isso que vai trazer, né, essa sabedoria, é que a gente entende, Deus ama mais os nossos filhos do que nós. E se quando a gente não sabe disso, nós pagamos um preço, nós sofremos, nós não conseguimos dar a disciplina. Eu sempre até falo, de um tempo para cá, essa frase tem soado no meu coração, na minha mente. Eu falei para a Lucia esses dias, sonhos sem disciplina não vão concluir projeto, são projetos falidos. Então, os nossos filhos foram sonhos, desejados foram, mas eles não são nossos. Jesus, eu vou dar um exemplo aqui, tá, Luciana? Quando Maria viu Jesus lá, ela deixou, ela sabia, doeu, mas ela sabia que tinha um propósito. E quando a gente não respeita os destinos, as histórias que os nossos filhos escolhem, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nele. Existem filhos que vão escolher, fazer escolhas, que eles vão viver a história deles, né? Podemos só orientar, né? E nós temos que aprender a ser Nosso mãe. papel é mostrar o caminho, né? Aprender a ser aquela mãe assim, que tem gente que acha que eu sou durona. Tem mãe que acha, tem pessoas que falam assim, nossa, você nem liga, não liga, mas não sabe o projeto de vida que eu tenho com Deus. Tá aqui, né, meu esposo, ele sabe, eu oro e jejuo, às vezes o dia inteiro, e vou orar. Porque tem castas de demônio, tem coisas na vida do nosso filho que só vai sair com jejum e oração. Você pode dar o conselho que for, né? Então nós temos, eu falo que ser mãe é aprender a ser forte, assim, olhar e falar assim, olha, você fica nesse quadrado, porque nesse quadrado é o seu quadrado. O que a Sofia falou aqui é muito importante. Eu e meu marido estamos a linha de frente ali, ó, igual os guerras, não tem quando os general, vocês dois são policiais. Então, a gente tem que tomar essa posição de saber, né? E eu aprendi isso com a minha mãe. Não reclamo, faço o que tem que ser feito e resolvo. Porque o problema foi feito para resolver. E nós, mulheres, se não tiver essa sabedoria, vai reclamar, vai murmurar, vai falar com os nossos filhos, ai, meu filho é problemático, ai, meu filho não presta, ai, meu filho é isso, ai, meu filho é aquilo. Pode... Entendeu? Então, assim, vai ficar aquela coisa. Nós temos que ter sabedoria de orar até na última hora pelos nossos filhos. Mesmo que eles estiverem fazendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Não estiver estudando, eu estou orando. Porque quando eu faço isso, eu estou confiando o quê? No Senhor. Sim. Se eu confio no Senhor, eu sei que Deus, Ele ama mais os... Gente, Deus ama mais os seus filhos do que você. Se você acha que você ama mais, está enganada. Deus ama, Ele ama muito mais o seu filho. E eu acho assim que ser mãe... É ser como um policial, é ser como uma enfermeira, é ser como uma mãe que cuida nos momentos difíceis, né? E ser forte.
mãe tem que ser forte. E esse ponto que a Sofia colocou, né, do pai e a mãe ser a referência, porque hoje a gente vê isso acontecer em algumas famílias. Às vezes, coloca o filho à frente. O filho antes do marido, primeiro que a esposa. No meio do casal, acaba o filho separando o casal e não pode, né? Primeiro é o casal, depois os filhos. Existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia dentro da Com certeza. família. A Depois, mulher, formas. ela precisa ter muita sabedoria para lidar com isso. Porque os filhos, em algumas vezes, eles nos boicotam mesmo. Sim. Né? Porque eles querem estar tanto junto, querem tanto que eles fazem até de forma inconsciente, né? Sim, às vezes acaba acontece que de separar o casal porque a criança... Eu tenho essa reclamação lá em casa. Você sabe que... Minha filha fala, quero dar mais atenção pra Neide que pra gente. Porque assim, gente, porque eu separei do pai delas e arrumei um novo parceiro. Só que desde o começo que eu ensinei, respeito. Quero isso aqui, pede pra ele. Minha mais você velha, mostra, hoje com 22 anos, pede pra Ronei. Porque ele é o homem da casa. Sim, exatamente. Tem muita gente que fala que eu tô errada, mas eu não acho. Não. Porque eu também tive padrasto. Meu padrasto era militar também e minha mãe fez da mesma forma. Entendeu? E minha mãe, ela teve 4 mulheres, mas criou 7. Que teve 2 do meu padrasto que ela cuidou e pegou mais um ainda pra criar. Então, assim, das 4 dela, 3 é militar, né? 3 não. Elas casarem, elas falam assim, não, Fazer igual minha mãe. tem que respeitar o homem da casa. Sim. Mas vamos Você tá- apresentar, então, a mais uma mulher de verdade que acabou de chegar. Fala aí pra gente o nome, quantos filhos que tem, um pouquinho de você. Olá, gente. Eu sou Regiane Leite, eu tenho uma filha de 11 anos. Né, eu falo, é um aprendizado diário. Né? Você não pode descansar. O serviço de ser mãe é para sempre. É um propósito, é uma missão de criar. Então, cochilou, você levanta. Levanta, abre os olhos, porque o tempo inteiro você precisa cuidar desse ser humano, né? Sim. Desse ser humano que vai desenvolvendo e deve ser desenvolvido com valores, né? Valores cristãos, Isso. ok? Então, assim, para fechar essa primeira pergunta aí da reflexão, né? Eu quero dizer assim que ser mãe para mim é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus nos dá, né? Eu falo que depois que a gente é mãe, nunca mais o sono é o mesmo. Né? O primeiro filho a gente fica olhando se ele tá respirando ou não. Mas não tem algo, acho que mais melhor, mais maravilhoso que Deus poderia nos dar essa oportunidade, né? De ser mãe, de poder gerar um filho, ou de ter um filho espiritual também, né? Que não saiu da gente, mas que o amor é o mesmo. Então é um presente, a gente cresce muito com isso. Eu sempre tive esse sonho. O meu sonho de criança era eu poder crescer, ter uma boa profissão, porque a gente, assim, teve muita dificuldade financeira, então eu queria trabalhar, eu queria ter minha condição financeira, mas eu sempre sonhei em casar, em ter uma família, em construir, né, ter os meus filhos. Eu queria ter 4 filhos. Eu queria ter Parei no 6. segundo por questão de saúde, né? A gente acaba demorando para ter filho, que foi o que a gente falou no início, né? Por conta da dificuldade, né, financeira e algumas outras coisas. Profissão também, né? Profissão, né? E a gente acaba demorando um pouquinho. Mas meu sonho, eu queria ter pelo menos uns 4 filhos. Porque, gente, eu acho maravilhoso. Ó. Eu vou na família lá do meu esposo, são 10 irmãos, né? Mas assim, eu acho muito bonito. Chega domingo, você vai reunir a família, 6, 7 filhos, 8 filhos. Se não tem filho, não tem nem que conversar, né? Casa vazia. vazia. Né? Um silêncio. Só- Não ficou a casa vazia. A minha mãe, ela nessa fala. geração outra eu sou homem. A minha mãe, ela fala isso. Ela fala, nossa, se eu não tivesse vocês, hoje eu era uma pessoa triste. Porque verdade. chega domingo, a alegria dela é a gente ir lá visitar alegria ela. dela, Os netos ir lá e vai. Até as brigas, a gente sente falta, né? Você ter alguém para conversar, para estar te visitando. Porque amigos, a gente tem excelentes amigos. Mas a família, o filho é diferente. É algo totalmente diferente da nossa vida. A Lucina brigar. Ela só ficava olhando assim, eu e a Ângela brigar. Ela ainda falava assim, Elas eram mais velhas, né? eu não sei de nada. Foi ela, né? Até hoje ela tem isso. Foi Eu ela, não né? sei de nada. Não queria me envolver. Era desse jeito. Mas ela cutucava, ela quietinha
Maria A minha irmã mais velha é a protetora, era a me protetora protegia. dela, né? Verdade. Mas assim, como vocês falaram de mãe, né? A minha mãe, eu vi ela a vida inteira, ela nunca reclamou, ela nunca murmurou, e a Nossa. vida inteira ela lutando E por sorrindo, nós. gente, pensa. Fazia Na de crise. tudo por nós, né? A Não minha mãe mudou também nada, foi né? separada. Ela é alegria em pessoa, mulher Né? forte. Mas foi uma mulher forte, guerreira, e tudo que ela pôde fazer por nós, Ela ela fez. fez. Isso a gente Ela não ia na pode festa reclamar. com a gente. E eu falo assim que hoje, Ficava lá assim, esperando. ela levava a gente nas festas pra cuidar. Pra cuidar, Às Às observar. pra vezes cuidar ela da festava, gente. mas às vezes ela ficava sentada. Aí eu falava, não dá nem pra dar um beijinho aqui, ó. Mas hoje, eu falo, né, pros meus filhos, falo, hoje eu agradeço até pelos não que a minha mãe me falou. Porque hoje eu entendo os não. Os que ela não Nós falou não pra mim. gostava, né? Foram os- do que os... São os mais importantes. Então hoje eu agradeço pelos não que ela falou pra mim. Então, Não quando eu tinha- falo não pra ele, eu falo pra ele, quando eu falo não pra vocês, um dia vocês vão entender. Não Como tinha hoje eu maturidade entendo os não. suficiente, né? Não Eu entendo existia os não que a minha maturidade. mãe falou pra Nosso mim. cérebro ele vai desenvolvendo depois. Sim. Aí você vai compreender o porquê das coisas. Gente, nós tivemos várias irmãs. Porque pensa, a casa da minha mãe parecia uma pensão. É verdade. A minha mãe sempre foi acolhedora. Sempre né? acolhedora. Meu Deus, quando virava e mexia, tinha uma lá morando com a gente. Não vou ajudar ela, tadinha. Ficava um tempo. A pessoa não queria ir embora mais. Virava nossa irmã. Eu falei, Acolhe, né? Tem um Ó, colo. mas eu vou jogar na roda aí pra vocês. Comente uma situação que aconteceu com algum dos seus filhos, com algum dos filhos ou com todos, que marcou um momento, uma situação que marcou, assim, falar, essa situação marcou. Que aconteceu com você, com seu filho ou filha, né? Alguém quer comentar alguma coisa que lembra? Eu tenho uma coisa bom, né? O que marcou minha filha, acho que foi a formatura dela em Tiradentes. Por quê? Formei em Tiradentes também. Então, assim, eu me vi, né, de novo. E a minha mais nova também tá em Tiradentes. Reclamando que só, mas você não tem que querer, filha. Eu falo pra você, que eu falo pra ela, minhas casas, minhas regras. É isso mesmo. Mãe, eu não quero mais. Quando você, no terceiro ano, você sai. Não formar, porque eu formei em Tiradentes. A sua irmã mais velha formou em Tiradentes. Por que você não vai formar? Então, pra mim, É diferente em assim, quê? pra mim foi um orgulho vê-la desfilando lá no mesmo lugar que eu, cara, no comando geral. Foi top demais. É, marcou. E agora ela vai formar esse ano também, direito, tá? Oh. Também. E vamos esperar a formatura dela, né? É igual o meu filho também, ele formou ano passado o ensino médio, e ele no começo do ano, ele, não, eu não vou participar da formatura, porque não sei o que, eu falei, vai. Eu falei, nem que seja por mim, você vai participar. Ai, que lindo, Né? por mim, Nem gostei. que seja por Isso mim, aí. você vai participar. Nossa, no dia da formatura, Lindo, aquela né? alegria, ele falou assim, mãe, ainda bem que a senhora fez eu participar. Verdade. Que é Porque tudo. talvez realmente. talvez precisava essa coragem, né? Talvez precisava esse Encorajamento, né? esse encorajamento. Filho, vai por mim. Então talvez, né? Motivou Talvez não, ele, né? certeza que foi essa Porque às vezes motivação, vai foi na esse. cabeça de amigo que começa a falar, Sim. não vamos participar, vamos só viajar, E aí que começa vamos os bloqueios também, né? aham. Então eu meio que obriguei mesmo, falei, não, você vai participar, nem que seja por mim. Sem falar que a Tá formatura vendo? Filho de militar, policial, Porque né? filho de policial. Mas a né? formatura ela é linda. É linda mesmo. lindo. Você A passa, formatura Meus dois militar filhos fizeram lá, é verdade. Você passa assim, 6, 7 anos lá, marchando. No final não vai na última formatura, no último fora de forma. assim, né? Fala sério, né? Não existe isso. Olha, mas ela falando isso aí, Luciana, ela me fez lembrar uma coisa. A minha filha, você acredita que ela trabalhou o primeiro emprego que eu trabalhei, de carteira assinada, pois ela não foi o primeiro emprego dela na mesma loja, com o mesmo dono. Quando ela me falou, pra mim isso foi assim, eu falei, meu Deus, como assim? E ela ainda, falei, é o mesmo dono? Ela falou, o mesmo dono. Eu falei, minha filha, essa foi a primeira loja que eu trabalhei de funcionar. Até a Ângela que arrumou pra mim. Então, assim, não fiquei emocionada, assim, né? Mas foi algo que, quando ela falou ali, eu marcou, eu falei, nossa, que interessante. Anos depois, Olha só. ela, Curioso. emprego, olha só. Eu falei, gente, que legal. Eu falei, bom, você vai ser vendedora, hein? Aí vender tudo que você fizer. Porque hoje, para ser empreendedora, tem que saber vender, né? A gente fala vender, a pessoa pensa que é vendedor. Não, gente, você tem um trabalho, você tem que saber vender seu trabalho. Você sempre tem que saber vender. Sempre. E aí? Isso é legal. Lembra algo que você quer Com comentar com a certeza. gente? Como não lembrar, Como né? não lembrar, né? Ela só tem 11 anos, mas são muitas emoções, né? Escolher uma, né? Eu sempre me emociono no Dia das Mães, né? Era sempre as demonstrações de carinho, né? Exacerbado, né? E ela aguardava o momento de eu chorar.
Então, assim, ela falou, sabia que você ia chorar. Então, esses momentos, assim, então ela se preparava muito para poder apresentar, né? E ela já ficava me olhando para ver se a lágrima estava escorrendo. E uma vez ela fez uma cartinha, sempre faz cartinha, né? Ela estuda desde os 2 anos. Tá com 11, né? Então são 9 anos em sala de aula já, né? Tadinha. Mas eu falo, é o aprendizado, né? É um aprendizado. É um aprendizado. Você consegue observar o crescimento, né? Do ser que você tá criando ali. Eu cobro muito, né? Não tem como não cobrar. Você quer um resultado, você quer que a criança se desenvolva mesmo. E aí, quando ela quis me entregar uma cartinha nesse período do Dia das Mães, né? Ela queria me entregar a cartinha, ela estava ansiosa, e eu falei, calma, filha, eu tô dirigindo, mas para o carro que eu quero que você leia. Eu fiz, né? Eu falei assim, tudo bem, eu sei que você, né, tem essa ansiedade igual a minha, eu vou parar o carro e vou ler. E ela já estava olhando, e ela pegou o meu celular para gravar eu chorando. Posso uma coisa dessa? Então isso me marcou. Ela falou assim, Ela sabia que você ia se e ela emocionar. tava, né? Né? Ela queria registrar aquele momento Sim. que era importante para ela, que eu me emocionava com algo que ela produzia. Né? Surpreender você. Ela queria me surpreender. Então, esperar algo da mãe, né? A mamãe emocionar com uma coisa que eu tô desenvolvendo. Então, isso para mim, então, assim, foi na apresentação de 2 anos, de 3 anos, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Então, ela sempre espera, né? Eu reconhecer porque ela desenvolveu algum trabalho. Né? Isso não Sim. pode ser nunca deixar de reconhecer um filho. Né? Através de uma cartinha, né? Eu tenho cartinhas dela todas guardadas. Né? Tem cartinha na geladeira, eu coloco bilhete na geladeira. Né? A mamãe te ama, nunca se esqueça disso. Né? E aí ela escreve, pega o post-it e coloca lá também. Ela me responde. momento, né? Então são vários momentos, né? Sorte dela que eu tenho só Mas- uma, né? Mas esse do carro me marcou. Então tem gravações, eu tenho várias coisas gravadinhas. Então são vários momentos, não é só um, não. Aí eu vi você falando que ela estudou desde os 2 Dos anos. 2 Na anos. escola sempre foi feito o dia da mãe. Sempre foi Dia das feito o mães, Dia da né? Mãe. Então, assim, e como isso é importante, né? Isso que eu ia Porque falar. a escola estimular Aproveitem, isso, fazer aqueles trabalhinhos. né? Eu lembro que quando a gente ia na escola, Aproveitem, né? A porque criança fica depois lá vai procurando. fazer falta. Faz Eu sinto falta. falta disso, não tem mais, meu filho tão grande. Muito bom. E assim, que eu ia trazer maravilhoso. importância, porque às vezes a mãe tá trabalhando, tal, chega atrasada ou não vai, a gente tem que ir, porque Tem a criança que ir, fica lá sim. Sempre fui. esperando, Isso vai aguardando, ficar aguardando, registrado. né? É importante sempre. isso. Esse que eu falei assim, um momento, assim, porque igual a Emily, hoje tá com 27 anos, né? Vai fazer 28. Então, assim, teve os momentos, esse momento vai passar. A Emily chegou hoje e falou assim, nossa mãe, eu nem acredito que eu fazia isso. Hoje ele sempre pergunta. Tá entendendo? Ela fala assim, tudo. Isso é muito ela vai, isso sério, então assim, só que ela não teve essa falta, né? De eu observar que ela falava. Só que eu fui muito dura, gente. Eu não fui policial, mas eu vou falar Mas pra como você. se fosse, era bem... Eu fui muito, eu falo assim, eu acho que eu fui muito durona com os meus filhos. Mas assim, por isso que eu falo, a gente tem que ter cuidado como os pais da gente treinam a gente, tá? Porque senão assim, a gente tem que prestar atenção, observar muito. Porque igual ela falou assim, ó, ela tá dando toda a atenção. Eu dava toda a atenção, mas não Do tinha... seu jeito. Do meu jeito. E não- entendeu? Era assim... Eu sou uma pessoa muito doce, É, sabe? mais parecida. E então, e hoje eu já sou mais mole, né? Mas eu sempre fui muito assim, ó, cada um no seu quadrado. Pronto. Pra que isso aí? Como que vai abraçar? E assim, eles tinham mania. Por que daí cada um no seu quadrado? Falei, põe um piso em cima do outro. Você não tá vendo que vai quebrar? Então. Aí eles ficavam assim, não, mãe, a senhora, pelo amor de Deus. Ia dormir, a pia tinha que amanhecer limpa e a pia tinha que dormir limpa. Então, assim, eram regras muito, sabe, gente do céu. E ela tá fazendo uma coisa legal. Por isso que eu falei, esse momento vai passar, mas você tá curtindo. Porque depois lá na frente ela fala assim, que cartinha, mãe? Você nem lembra disso, mas... Então, das cartinhas, né? Mas viver é isso, dela. né? Viver é isso. Mas A é gente viver aprende esse a momento. cada Criando memórias, né? Eu falo, a gente vai criando Boas memórias. Tem a parte da rigorosidade, né? Que eu sempre sou insistente. Deixo na escola e falo, olha, cuidado. Observe seu comportamento. Se coordenador me ligar, se professor mandar mensagem,
eu vou na escola. Achei que só eu começava minha filha. Então, eu vou na escola. Então, é assim, é porque a gente precisa policiar o comportamento, né? A gente precisa observar o comportamento, sempre. Eu sempre tô lá, ó. Então ela já sabe, minha mãe pode aparecer aqui. Não quer que ela fala, minha mãe já vai fazer bafo. Olha só, olha só. Eu já tenho, não é que eu tenho, não é que eu tenho esse histórico, mas de bafão, não, né? Nada disso. Mas é porque eu sou expressiva, né? Tudo bem. Eu sou expressiva, eu falo, eu sou incisiva. Então eu sempre estive sempre na escola deles, nem que seja para levar eles até lá dentro, ou chegava, deixava, ia embora, eu estava sempre ali. E hoje mesmo eu fui na escola da Rafa, né, para falar com a coordenadora. E eles tiraram o grupo dos pais, né, para que os pais participem mais. Então eu sempre entro lá com ela e vou pro trabalho. E hoje eu entrei e fui falar com a coordenadora. Na hora que você entra, os alunos todos te acompanham, né? O que O aconteceu? que aconteceu? Porque os pais deles não estão sempre ali. Então, na cabeça deles, algo aconteceu. Fez, né? Que a Só vai Rafaela- quando aconteceu algo errado. Porque a né? Rafaela, ela é exemplar na escola. Então, o que aconteceu que a mãe da Rafaela tá indo lá na coordenação? Ela só chega com a Rafa aí na porta, né? Então, eu fui para falar que a Rafaela ia viajar e ficou aquela né, tensão. O que ela fez, né? Mas eu sempre eu fui uma mãe de estar sempre na escola, né? E eu sempre fazia amizade com os professores, né? Então eu brincava, interagia, participava das reuniões, falava. Então eu tenho essa fama, né? De falar demais, de querer estar sempre. Mas é ótimo isso. Sim, com certeza. Mas Sofia, esse seu... pode finalizar. E você falando algo que te marcou, né? Me fez lembrar, porque eu tava aqui, né? Peraí, vou pegar uma situação que pra mim foi nova, né? Que foi algo assim que eu não tinha vivido ainda com os meus filhos. Eles eram pequenos e eu e meu esposo fomos para um retiro de casais. Passamos 3 dias nesse retiro. E foi a primeira vez que eles ficaram sozinhos, sem a gente. E eles queriam nos receber e nos surpreender de alguma forma, né? Porque sentiu falta, né? Aí, o que eles fizeram? Eles entraram no nosso quarto, trocaram o forro da cama, limparam o quarto. Eles sempre foram assim, né? De criatividade. Limparam, aí procuraram materiais que eles teriam em casa para fazer cartaz. Eu sei que foi sacola, foi... eu não sei, acho que eles picaram papel mesmo. Era alguma coisa dourada que tinha na cama picadinho. E colocou bem-vindo assim. Dar brilho. Sim, e colocou sejam bem-vindos, enfim. Só sei que eles improvisaram do jeito deles, né? Porque não tinha, né? com o recurso que tinha em casa e fizeram cartazes, enfim. Para mim e para meu esposo foi algo assim que nos impactou muito e eu lembro, está muito fresco assim na minha memória, né? Então lá em casa marcam, a gente tem isso muito, de um surpreender o outro, fazer surpresinha, se é aniversário, faz alguma brincadeira ou faz um bolo diferente. Então lá em casa a gente... nós temos essa criatividade de sempre estar surpreendendo o outro. Ou então, quando é próximo de uma data legal, eu compro um docinho, deixo na cama deles. Então, a gente está sempre assim, procurando interagir, procurando de forma simples mostrar o quanto um ama o outro, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E isso é muito valioso, isso é muito importante. Embora eu tenha também um pouquinho de você, Rosa. Eu também tenho, eu tô bem aqui quieta, mas vou confessar, eu também tenho. Ai, ainda bem, Jesus. Então os meus filhos maiores falam, mãe, você é muito suave com a Rafa. Eu falei, graças a Deus que a mamãe evoluiu, né, filha? Eu falo, graças a Deus que a mamãe evoluiu. E tem essa questão, né? De cada um você precisa ser incisivo de uma forma.
Com a Rafaela eu já sou mais suave, porque ela pensa muito rápido, acho que é a nova geração, né? Então eu também tenho que me virar para acompanhar e para estar junto, para ensinar, para não deixar, né? Não deixar cair nada fora do lugar, porque para eles, ela que é menor, ela recebe muita informação, é na escola, é no celular, é com os colegas da rua, então você tem que se dobrar e mostrar mesmo para os seus filhos, eu estou aqui, né? Eu quero te ajudar, eu sou sua mãe, é comigo que você deve contar, e é o que eu tento de todas as formas passar para ele. Eu queria só voltar um pouquinho naquela fala que você falou da escola, né? Sim. E o quanto é importante a participação dos pais, né? Tanto da mãe como o pai nas escolas, né? Recentemente eu tive uma audiência pública e eu via o pessoal da segurança, da educação reclamar muito disso, né? A ausência dos pais na escola, da participação. E o quanto isso é importante. Com né? certeza. Como você comentou, né? O fato de você ir lá, como não é comum os pais estarem indo, a mãe está indo, todo mundo achou meio estranho. E às vezes eu já sou a mãe própria bafão. escola, às vezes a própria escola quer ajudar o seu filho, né? Ah, vem aqui na escola, vamos Sim. conversar, vamos Mas entender. precisa dessa participação. Mas A os família não pais faz não parte. estão, não estão querendo Não ser ajudam. inseridos, não Do estão. lado, né? Hoje, Sabe? a geração das nossas filhas, elas são uma criança adulta. Sim. Infelizmente. Na sua casa deve ser a mesma coisa, porque lá em casa só ela de criança, o resto é tudo adulto. Então fica uma pré-aborrecente, meio aborrecida, que não fala muito com ninguém, que fica no mundinho dela lá. Agora, assim, eu tenho reclamações do meu marido quando vai pra lá, ficar só trancado dentro do quarto. Falam, até eu, né? Ar-condicionado no quarto, televisão no quarto, celular na mão. Quem que vai crescer do quarto? Vai. Aí Mas você tem, sabe tem que- uma situação na escola dela. Deu uma reclamação que a Rafaela espancou não, né, gente? Mãe é mãe. Ela arrebentou a mochila de um amiguinho dela. Falei, mas Rafaela, fazer isso? Eu conheço minha filha, ela não vai fazer isso. Mãe, eu só puxei o menino porque ele estava na minha frente. Eu falei, quem que é mais alto? É ele, meu, eu queria ficar na frente. É difícil, né, Rafaela? O que eu fiz? Você vai lá pedir desculpa pra ele. Vamos lá. Sim. Eu fui lá na escola, chamei o menino, ele veio tudo. Minha filha, eu pedi isso pra você. Comprei uma mochila nova pra ele também. A mãe dele, não precisa. Não, vou dar uma mochila nova pra ele. Sim. Eu comprei igual da minha filha, uma de rodinha bonitinha, igualzinha dela. Agora você vai dar pra ele, Rafael. Nossa, ela pediu desculpa, me desculpe. Eu sei que minha filha não tem intenção. Eu conheço a filha que eu tenho. Não é briguenta, é até devagar. Então, assim, foi um acidente, sim. Mas eu fui lá fazer. Vamos. Foi o ensinamento. que É, eu desculpa, conheci. vamos. E também fala, filha, e pra ela ainda é mais difícil, porque Tiradentes conhece todo mundo, né? Sim. Eu trabalhei com o coordenador, com todo mundo. Chega lá. A mãe da Todo mundo Rafaela é a fiscalizando. bafão, quando chega lá, fazendo bafão na escola. Então, pra mim é tranquilo. Mas lembrei desse caso aí da mochila, que Sim. eu achei que tem que ensinar ela que ela tem que pedir desculpa, mesmo sendo, como que foi falado lá, que não foi por querer. Só que o menino já vinha com uma história também, que fazia muito bullying com ele na outra escola. Por isso que me chamaram. Sim, pra, então ó, já nós se vamos arma, chamar, né? Já fica em Só estado chamamos de você se- porque ele será sofria bullying na outra escola. Eu falei, então dessa forma vai pedir. Eu falei, você vai pedir desculpa pra ele, vai ser amiga dele. Uhum. Porque não foi caso de bullying, mas foi você só caso fez de certo, querida foi na o caso, frente. Só, não Mas foi. você Bom, fez nós legal. estamos já indo pro Tá te- acabando E o nosso olha, horário. e olha a sensibilidade, né, de mostrar para a filha que ela errou, né, vai lá e peça desculpa. Assume, né? Sim, Assume, se posiciona. com Não, e certeza. você Tem ensinou as ela- borrachinhas, você- sabe? Sim, você ensinou Sabe, ela a de resolver cor novo que problema, aparece, né? Exatamente. Você ensinou ela assim, ó, tem um problema, vamos resolver. Sim. Não deixa pra depois, É isso mesmo. né? Isso é Para legal. finalizar essa questão que a gente colocou do momento, né? Eu vou só falar rapidinho para vocês. Um momento que ficou bem marcado na minha vida, assim, em relação aos meus filhos, foi com o meu filho mais velho, o Gessé. Quando eu comecei o meu curso lá na polícia, que fui chamado para iniciar no Cefap na época, né? Era no Cefap. Ele tinha apenas 3 meses de idade. Nossa, Então, eu acredito assim que para mim, como mãe, foi o maior desafio da minha vida, né? Ele só amamentava na época, estava só no seio ainda, não mamava mamadeira. Então, foi um desafio assim que algo que ficou dor. que ficou essa dor, assim, né? Até hoje eu sinto assim, porque fica aquele vazio, né? A gente tinha que estar às 6 horas da manhã lá, sabe como que funciona, né? 6 horas da manhã tinha que estar lá, Mano, não tinha hora para ir embora. mas o
leva um pouquinho, mas né? o treinamento ainda até hoje é a mesma coisa? Porque, olha, gente, Então- ela chegava esfolada em casa. Então, essa abstinência que eu tive, né, de repente ter que ficar o dia inteiro longe dele. Então, eu saía de manhã nem sempre eu conseguia amamentar ele. Então, eu tirava com a bomba, deixava os vidrinhos tudo cheios. Mas Eu tinha muito leite Se mesmo. botar hoje Essa na parte é cabeça que dolorosa. foi É. melhor pra eles hoje. Isso, assim, naquela época, ele entende isso, conversei muito com ele. Assim, eu fiz isso porque, igual eu disse, né, eu procurava uma profissão, eu vim de uma família, né, que a gente não tinha muita condição financeira. Então, era por um bem maior. Né? Porque lá na frente, Pensamento lá na frente. lá na frente. Foco. E o Desses curso, dois, ele, né? ele não é eterno, né? Então ele era temporário. O meu curso foi de 8 meses. Mas assim, o momento que eu mais senti foi o dia que eu cheguei em casa, que era no domingo, que era a única folga que a gente tinha no domingo, que eu queria amamentar ele, né? Ai, né? Porque é prazeroso Sim. amamentar, né? Com E certeza. ele já não queria mais, ele rejeitou o peito. Porque a criança, ela vai, né? Ela E com a vai. avó que ele tinha também, Né? né? Ainda com a minha mãe que tacava a mamadeira. Pegava a madeira dele toda hora e ele... E aí, nossa, esse dia pra mim, assim, ficou muito marcado mesmo, né? Ele não queria mais amamentar, porque pra mim era muito prazeroso isso, né? E era a forma de eu suprir ali a semana inteira de abstinência dele, né? De estar longe. Tá? Mas pra finalizar, meninas, que já estamos aí na nossa reta final, só alguém quiser falar alguma coisa, eu queria deixar algo de mensagem, né? Hoje as mulheres, a gente vê, né, que muitas já nem querem mais ter filhos, ou fica procrastinando e deixando para depois. E quando deixa para depois, às vezes acaba não tendo. Né? Então, assim, alguém As quiser funções vão aumentando. um minutinho para cada e deixar uma mensagem para as mulheres aí, para esse Dia das Mulheres. Vou falar que eu sou rápida, né? Bom, ame a mãe que você é, aceita, né? Tem gente que fala aceita que dói menos, né? Você viu aqui que cada uma tem uma personalidade, mas todas têm, né, o mesmo resultado, que é cuidar, que é amor. Então, se você é uma mãe sargenta, se você é uma mãe enfermeira, se você é uma mãe professora, se você é uma mãe, não importa. Você é mãe. As críticas vão vir, né? Então, faça a sua parte. Eu falo com toda clareza, assim, mesmo do meu jeito, Luciana, Jucá, hoje eu consigo aceitar, né? Porque eu entendi que essa é a personalidade que Deus me deu. E eu gosto muito dela. Bom, eu também, a mensagem que eu quero deixar é que é possível. Basta você querer. É possível. É uma renúncia que no futuro você vê, nossa, valeu a pena. Valeu todo esforço, valeu todo sacrifício, valeu as noites em claro. Principalmente na hora que você vê que tudo aquilo deu resultado, aquilo gerou frutos, aquilo foi graça na sua vida. Porque, como a Karina disse, a partir do momento que você vira mãe, você não será mais a mesma pessoa. Então, que cada uma de nós, né, possamos buscar em Deus a graça de ser a mãe aos olhos de Deus. E que nós possamos mesmo, no futuro, olhar e ver, nossa, eu venci. Graças a Deus. É isso. Que linda. Ser mãe, né? Ser mãe, a missão de ser mãe. Eu quero deixar para vocês, mulheres que estão vendo agora, né? É uma transformação, né? Desde o momento que você descobre, né, que vai ser mãe, né? Algumas piram, choram, que nem eu. Chorei 3 dias seguidos, eu acho. Algumas amigas minhas até podem comprovar, né? E porque é tudo novo. É tudo novo. A gente não vem com bula. Não vem com bula e você vai descobrindo, exercendo a função de ser mãe, né? Então, tem os obstáculos, né? Como amamentar, como aumentar a renda. Descobrir, né? o choro, né? Descobrir que tipo de choro, para dor, para fome, para tudo, né? E a função maior, né? Que eu falo, aumentar a renda para suprir a necessidade do financeiro para a escola, ou para alimento, ou para algum esporte, né? Então, são vários obstáculos diariamente. Mas a mensagem é:
nós damos conta, né? Porque a missão de ser mãe foi dada por Deus. Foi nos dada, né? De ser mãe. Então você precisa só, né, nos momentos de dificuldade, ajoelhar, olhar para o céu e agradecer, né? Porque a hora que você olha seu filho dormindo, não tem preço. Não tem preço. É um anjo que descansa ali e você faz o sinal da cruz e faz uma oraçãozinha em cima ainda e você segue no outro dia seguinte com mais força, né? Porque depois que você passa a ser mãe, você não consegue pensar como foi antes. Não tem como. Ok? Minha mensagem é: mães, se hoje em dia ainda tem alguma dúvida de querer ser mãe, que isso pode ser mudado. Isso pode mudar ainda, gente. Hoje, Ainda dá graças tempo, né? a Deus, eu sou uma mãe melhor para minhas filhas. Graças a Deus, eu sou uma mãe melhor para minhas filhas, entendeu? Graças a Deus. Eles têm orgulho de mim hoje. Esse é o meu recado. Vou falar mais. Bom, a mensagem que eu quero deixar para todas as mães é que tudo passa, né? Porque conheço, né, mães que têm filhos pequenos, né, não dormem direito, aquela canseira, aquela olheira, né? E fica, ai, como que você conseguiu? Né? Eu olho para elas e falo assim, olha, calma, respira fundo, porque logo, logo vai passar, né? E claro que existe uma força, né, dentro da gente que não cabe a nós, né? Mas eu acredito que vem de Deus. Sim. Né? E Ele que nos capacita, né? Então, olhar para os nossos filhos hoje, seja eles pequenos ainda, no meu caso, né? Vocês já com, né, filhos já adultos, né? Não é só questão da nossa força em si humana, mas com certeza foi Deus que os capacitou, né? Que conduziu. Então, a mensagem que eu quero deixar é isso, né? Tudo passa, né? E que não desista, né, da missão de ser mãe, porque, como a Sofia falou, a recompensa ela vem, né? As noites mal dormidas, os dias que estão também doentes, né? Aquelas de 6 em 6 horas, aquela 8 em 8 horas, né? De dar aquele remédio, né? Então, assim, vai passar, né? E que possamos, assim, sempre pedir, né, para Deus que nos dê essa força, né, que vem do alto mesmo, para a gente poder conduzir os nossos filhos. E a missão é educar os nossos filhos não só, né, para a missão terrena, mas a missão maior é de eles alcançarem o céu, né? Essa é a nossa missão como mãe e pai também, né, de levar os nossos filhos para Deus, né, de dizer para eles, olha, além de mim, né, que sua mãe e seu pai, existe um ser maior, né? Então eu acho que quando nós, enquanto mãe, poder também levar também a educação para esse lado, né, a gente vai ter um suporte, né? Então, essa mensagem é, né, que você possa, né, com muita força, muita graça de Deus, né, não desistir, não desanimar, que a sua recompensa chegará em nome de Jesus. Então, para finalizar, a mensagem que eu quero deixar para aquelas que ainda não são mães, né, que queiram ser, é um presente de Deus. Receba o presente. Sim. Para aquelas que são mães, que os filhos ainda estão pequenos, aproveitem, seja uma mãe presente, esteja com seu filho, abre mão de algumas coisas, né? Nem que tenha que diminuir um pouquinho a renda, mas abre a mão de algumas coisas para estar mais presente com os seus filhos, né? E aquelas que acham que já passou o tempo, você pode ser a mãe espiritual de muitas pessoas, Sim. de muita criança, né? Muitos jovens Muitos precisam, jovens né? que estão precisando. Quanto, né, os jovens, né, E que precisam, possamos, né? E assim nós vamos ser uma mulher de verdade. Amém. Menina, obrigada a todas vocês pelo convite, de ter vindo aqui Obrigada a você, participar Laura. comigo Obrigada. desse podcast. O Pode Jucar, tem muitos por aí ainda. Tá? Muito Amém. obrigada pela participação de vocês.